Olá, pessoal. Olá, Ocilene, número 1 da noite. Ju, obrigada. Tudo bem, pessoal? Ai, de novo esse apelido, Juliana. Ah, vocês estão me ouvindo bem? Eu esqueci de pegar o fone. Então, se vocês não estiverem ouvindo, eu vou ter que começar a gritar. Ó, a Valesca entrou. Deixa eu chamar a Valesca aqui. Sejam todas bem-vindas. Oi, Thalita, querida. Ai, que bom que o áudio tá bom. Ótimo. Olá, boa Olá, boa noite. noite. Que alegria. Pois é, prazer enorme estar aqui com você. Ai, o prazer é meu, querida. Bom, essa é a nossa primeira live oficial, né? A live anterior que eu e a Ju fizemos esses dias foi um improviso, uma emergência, né? Agora nós começamos oficialmente as lives de lançamento Juliana, da. É, Juliana, é só para me deixar sem graça. Agora a gente começou oficialmente a preparação para o lançamento dessa revista, né, da revista Augusta. E é uma alegria poder contar com a tua participação já nesse primeiro número, né? A gente que há tantos anos, mesmo à distância, caminha tão perto, né, querida? É um prazer verdade, estar contigo. é verdade. É um prazer enorme estar aqui, fazendo parte desse projeto com vocês. A gente tem uma enorme, enorme admiração por vocês. Vocês moram no nosso coração e a gente, de certa forma, realmente se sente assim muito próximo, apesar dos milhares e milhares de quilômetros Sim, que nos sim, separam. sim. Mas é sempre um prazer estar por aqui acompanhando você pelas redes sociais. É sempre um privilégio a gente Não, poder ler seu. a gente sente a mesma coisa também, né? E para quem não sabe, a Valesca é mãe homeschooler, né? De três crianças queridas e faz um trabalho incrível divulgando muitos materiais e produzindo muita coisa também, muita coisa boa, inclusive que nós usamos aqui em casa, é produzido pela Valesca e pelo Aloísio. Bom, todos nós, de certa maneira, somos filhotes do professor Rafael Falcon, né? Sim, 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 E, sim. e então a gente forma assim uma comunidade meio informal, né? Ele não faz ideia do quanto nós devemos a ele. É A verdade, é tudo que verdade. nós, o caminho que nós seguimos e como Deus o usa como instrumento na nossa vida. Assim, quando a gente está meio perdido, sem saber qual passo que dá, aparece um curso, aparece uma palestra e ele é usado para nos mostrar isso. É verdade. Tem algumas pessoas dizendo que o meu áudio tá muito baixo. Tá Para mesmo, mim, gente? Pra para ti mim não tá. não, para mim tá bom. Não sei se é porque aqui também em casa é um silêncio absoluto, né? Sim, sim. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu pedi para o Gustavo trazer o fone, mas eu acho que ele não viu a mensagem. Mas vamos começar então. Ah, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a educação da vontade na vida espiritual, né? A Valesca vai participar desse primeiro número da Augusta com um artigo falando sobre este livro, uma resenha sobre esse livro aqui, A Educação da Vontade, que é um livro incrível. Muito Não bom. é para quem não tem o hábito assim de uma leitura mais técnica, com um sabor mais antigo, pode estranhar um pouco, né, Valesca? É Porque muito. não. Eu, assim, alguns, inclusive, quando eu li que eu fiz a resenha, né, lá no Instagram. Ah, lá não, né? Aqui no Instagram, muitas pessoas disseram que não conseguiram continuar no livro. Eu acho que ele é Uhum, um livro, assim, realmente um pouco mais difícil. sim, A linguagem dele é um pouco mais de difícil compreensão. Mas eu não acho que isso comprometa, não. Se a pessoa tiver um pouquinho de perseverança, ela consegue, assim. É lógico sim. que alguma outra coisa, né? Assim, não é um livro também para você ler uma única vez e você Sim, dizer é tá importante. lido, né? Ele trouxe o fone, que bom. Obrigada, filho.
não é um livro, não é um romance, né? É importante Exato, saber disso. É um livro de psicologia, né? isso. Então, assim, é um linguajar mais antigo, mas não é aquele linguajar técnico dos nossos Não, de forma dias. nenhuma. Eu Ele é acho um, que um autor francês, então, assim, ele é um tanto romanceado até, pelo tipo de exemplo que ele dá, né, Valesca, que é muito isso, concreto, e isso ajuda bastante na leitura, né? Mas, assim, o foco dele é a educação da vontade para o labor intelectual, né? isso. É, E a gente usou esse livro, na verdade, ele é um pretexto para a gente puxar um pouquinho mais para a questão espiritual, né? Porque não adianta, nós somos uma unidade, então uma coisa vai repercutir na outra, né? Na medida em que eu me esforço para me disciplinar numa determinada área, isso vai me dar força nas outras áreas em que eu sou mais fraca também, né? isso. Eu só vou colocar o fone aqui, desculpa. Melhorou? Nossa, melhorou muito. Ai, que bom, que bom. Desculpa, pessoal. É porque o seu Desculpa. tom de voz já é baixo. O meu ele é É, alto por natureza. Eu sou é. gasguita de vida. O meu é baixo por natureza, né? Eu tenho que me esforçar para falar alto. Então, eu pensei da gente puxar um pouquinho mais para esse lado, né? Claro, a gente tem liberdade para retornar ao livro quanto a gente quiser, né? E também é importante lembrar que ao final dessa live eu vou divulgar a vencedora desse Que maravilha, hein? exemplar que tá Oh, fechadinho aqui, novinho, tá? o meu tá, E o meu tá todo marcado. O meu é todo ai, o meu marcadinho, assim, ó. também. Ai, Todo e onde riscadinho. e eu já tenho o nome aqui, mas eu vou revelar só no final. Tá bem? Querida, não sei se tu gostaria de fazer alguma consideração inicial a respeito dessa resenha, porque que esse livro foi, assim, mereceu essa atenção tua, né, ao ponto de redigir uma resenha, ou se Então, algum... Fica à vontade. é interessante porque, assim, eu comecei a estudar esses termos, né? Vontade, temperamento, tudo isso que está muito, né, na crista da onda agora. Uhum, Eu não conhecia nada disso, né? Dessas faculdades. E tudo isso era muito novo para mim. E me uhum, foi revelado justamente naquele livro do Monsenhor Álvaro Negro Monte, A Educação dos uhum, Filhos, que eu li, sim, inclusive, há bastante tempo, já li acho que 2 ou 3 vezes ele, uhum, porque é um livro também, assim, que é um livro de estudo que você tem é que estar ali verdade. meditando e remoendo tudo aquilo que ele tem para dizer. E ele sempre, e assim, ele fala, né, nessa educação de um modo geral, né, assim, a educação Uhum, integral da criança, né, do ser humano. E como sim, nós, né, fomos literalmente lesados, né, na nossa própria educação, muita coisa da gente, dessas leituras, elas são feitas para nós, né, para nossa própria educação, para que a gente sim, consiga chegar, né, a tempo e conseguir fazer isso com eles, né, para que eles não passem por tudo que a gente está passando. E eu costumo dizer que quanto mais velho, mais difícil é consertar. Não é sim, impossível, né? Mas é mais difícil. Você está com sim, muito mais vícios, você está com muito mais. Você tem muito menos tempo, né, para você conseguir uhum, isso. É que elas comecem da forma certa e aí o negócio vai ser mais fácil de você manter. E aí apareceu esse livro aqui em casa, né? Eu não lembro se foi eu ou se foi Lula quem comprou. uhum, E eu paquerava com ele, mas assim, eu tinha um certo receio, porque eu não tenho essa bagagem toda de livros, né? Mas aí eu peguei e li A Vida Intelectual, né? E na uhum, Vida Intelectual, Sertianes fala algo assim, que a gente tem que ser rigoroso conosco, né? Nós temos que ser rigorosos conosco, né? uhum, Que esse tipo de tratamento com a gente é, de certa forma, heróico. Então, assim, eu comecei a ser mais severa comigo com as minhas leituras e a me obrigar a ler coisas assim um pouco mais difíceis. uhum, E aí, quando eu comecei a ler esse livro, e assim, já vindo de alguns outros também que eu tive dificuldade, eu fui
percebendo, e foi como se fosse encaixando, né? Tudo aquilo Sim. que eu tinha lido já em alguns outros livros, embora a leitura dele seja mais densa, Uhum. é como se tivesse tudo clareado para mim ali. Sim. E eu comecei a perceber muitas coisas que eu poderia trabalhar em mim e que poderia aplicar primeiramente na minha vida para eu conseguir fazer chegar aos meninos, né? Porque eu não posso esperar deles virtudes que eu não espelho, né? Eu não posso querer que eles tenham Sim. virtudes se eu não as cultivo, se eu não as mostro, né? Eu não acho que o exemplo seja a única coisa, mas eu Uhum. acho que é um tipo de testemunho que convence muito mais do que qualquer outro, né? E Uhum. então, quando eu li o livro, eu fiquei assim encantada pela forma como ele escreve. É como você Uhum. falou, é quase que poética. Sim. É quase um romance mesmo, assim. E Uhum. assim você fica. Eu fui envolvida literalmente pela leitura. Sim, porque é impressionante assim como ele descreve as circunstâncias e é tão vívida a descrição que a gente só pode chegar à conclusão de que ele passou por isso. É Ele viveu o que ele está uma falando. conversão, Essa né? Uma verdadeira batalha, conversão. exatamente, ele travou essa batalha dentro dele, né? Então, ele tem autoridade real para falar sobre esse assunto, né? Exato. Então, é impressionante. Tem uma passagem, não sei se tu vai lembrar, em que ele tá explicando sobre a fraqueza dos nossos pensamentos, né? Sim, De sim, como sim. os nossos pensamentos não conseguem mover nossa vontade, né? Sim, E aí ele cita um exemplo falando contrapondo, na verdade, a fraqueza do pensamento e a força dos sentimentos, né? isso. E aí ele tá deitado na cama, num horário que ele já devia ter levantado, e ele tá lá enrolando, né? E ele tá pensando, ele tá tentando se convencer pelo pensamento, né? Que ele já deveria ter levantado, porque afinal de contas ele tem muitos afazeres pela frente e tal, não sei o quê. Mas ele fica ali, enrolando. Quem não passou por isso, né? E aí, lá pelas tantas, ele ouve alguém batendo na porta e a criada indo atender. E ele levanta ligeiro. Por quê? Porque é o sentimento da vergonha. Tipo, bah, tem alguém entrando na minha casa, né, vindo me visitar e eu tô deitado na cama ainda, eu tenho que levantar, né? Então, a descrição de quem não passou por isso, né? De estar lá enrolando e aí acontece alguma coisa e surge uma É energia do a nada e nos realidade levanta, chamando, a né? realidade lhe chamando, né? Para você situar na sua, no seu contexto, né? Sim, sim, exatamente, Ele fala exatamente. muito na questão de que a vontade é uma potência assim, sentimental, né? Assim, então, a gente é muito envolvido pelas paixões, né? Então vem toda Sim, aquela história da gente ter que domar as nossas paixões, né? sim, Nós sim, somos, de certa forma, temos um instinto animal aí muito e na criança então, né, que isso está sim. muito feroz ainda. Se você largar como o Rousseau quer que largue, nós vamos ter pequenos, né, Tiranos? delinquentes, como É, diz meu marido, são projetos de delinquentes, nascem projetos de delinquentes isso. e você tem que ir ali adaptando. Então, Aham, e ele fala muito assim na questão de como é difícil você conseguir vencer essas suas tendências naturais, né? Que é uhum. uma obra de aperfeiçoamento constante, que você tem que estar numa luta, né? E eu acho Fala, pode falar, desculpa. o que eu acho mais fantástico, tem uma parte lá que ele fala na questão da recompensa, né? Que a recompensa para tudo isso é a verdadeira liberdade, né? Que é quando você consegue, né, através desses esforços prolongados, Uhum. vencer todas essas suas tendências, né, e você conseguir harmonizar tudo isso, né, e nesse momento você dizer que você está realmente se aproximando cada vez mais do projeto que Deus quer para você, né? Sim, sim. É um livro assim que ele rende muita coisa, né? Eu tava repassando algumas coisas antes da gente começar e, e claro, como a gente disse antes, né? É um texto de psicologia, o foco dele não é falar de vida espiritual propriamente dita, né? Mas de vida É, psíquica, né? é. Mas a gente pode compreender muitas coisas, né, de várias outras áreas a partir disso, por sermos realmente uma unidade.
E eu estava lembrando de São Paulo, sabe? De todas as ocasiões nas diferentes cartas em que ele fala sobre a carne e sobre o espírito e da luta que há entre a carne e o espírito, O né? espinho, né? O famoso Então, espinho que ele chama, né? o, o, o autor, ele fala, o autor desse livro, o Júlio Payot, ele fala como ele não recebeu essa educação, né, da vontade dele, e no entanto é a principal coisa que se deve ensinar, né, que no final das contas é o domínio de si, é estar Sim. dentro de si mesmo e não fora de si, né. E eu estava pensando, nossa, esse homem escreveu esse livro há mais de século e ele não recebeu essa educação. Que dirá nós? Porque naquela ocasião, ainda o contexto em que ele estava, a cultura Sim. oferecia uma certa ambiência em que certos comportamentos eram permitidos e outros, né, eram condenados, né? Então a pessoa já crescia tendo uma certa noção. Hoje os valores se inverteram. Então aquilo que antigamente era condenável hoje é louvável, né? E isso gera criaturas bestiais, né? Bestializa o ser humano porque subverte completamente o plano de Deus para a vida da pessoa, né? E então eu estava pensando nessa coisa de São Paulo, assim, da luta que há entre a carne e o espírito, que na verdade é disso que esse autor está falando, né? Se a gente fosse transpor esse texto assim do âmbito psicológico para o âmbito espiritual, é disso que ele está falando, né? Como é que eu posso fazer com que a minha vontade seja a vontade de Deus, exatamente como nós rezamos no Pai Nosso todos os dias, ou pelo menos dominicalmente, né? Sim. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu quero que a vontade de Deus seja feita, né? Mas que vontade é essa, né? E qual é a proposta de Deus para mim, né? E aí eu lembro de São Maximiliano Kolbe, aquela fórmula dele da santidade, não sei se tu lembra. Não. É uma coisa muito simples e luminosa. Ele diz assim que a santidade é quando eu pego a minha vontade, com V minúsculo, e deixo ela igualzinha à vontade com V maiúsculo, que é a vontade de Deus. E aí eu tenho a santidade. Porque a vontade, no fundo, é o nosso espaço de liberdade, é aquilo que Deus nos dá, né? E que nos oferece e diz assim, bom, escolhe. Tu vai ter as tuas paixões, tu vai ter Tá o teu trabalhando ali instinto. juntinho do livre-arbítrio, né? Exatamente. Tu vai ter o teu contexto, tu vai ter assim diferentes esferas de condicionamentos, de limitações naturais, culturais, psicológicas, enfim, planetárias. Mas existe essa liberdade, né? E, e eu estava conversando sobre isso com o Gustavo, contando, eu fico empolgada e alguém tem que me escutar, né? E eu estava dizendo, amor, eu lembro daquela passagem lá de Deuteronômio, lá do Velho Testamento, né? Que Moisés, inspirado por Deus, ele diz, olha, a gente percorreu todo esse caminho. Deus nos tirou do Egito, vocês viram um monte de milagres, né? Vocês viram a força de Deus, o resgate de Deus, o amor de Deus por vocês. Nós chegamos diante da terra prometida e vocês não acreditaram que vocês podiam entrar. E por isso a gente passou 38 anos no deserto. Eu não vou poder entrar nesse lugar. Só a geração seguinte e os 2 espias que acreditaram em Deus vão poder entrar, né? Mas agora escolham. Vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição? Vocês vão confiar em mim ou vocês vão continuar desconfiando e querendo fazer as coisas do jeito de vocês? No fundo é isso, né? Se a gente quer que a nossa vontade se molde à vontade de Deus, é isso que nós precisamos, né? É essa clareza. Eu não posso querer fazer a minha vontade, eu tenho que querer fazer a vontade de Deus. E aí entra toda essa luta que tu estava mencionando, né? Contra a nossa carne, contra as nossas inclinações ruins, mas, né? E ele é muito didático, esse autor, quando ele mostra como vencer essa batalha. Que não é uma batalha de um dia,
Não é uma batalha de um mês, não é uma batalha de um ano, é a batalha de uma Da vida, vida. É. né? É a batalha de uma vida. É No porque você entanto, tem pode. muitos parafusos para ajustar nessa engrenagem, né? A vontade, ela tá interligada a você de modo total. Tá ligada à sua vida espiritual, tá ligada à sua vida familiar, tá ligada à sua vida profissional, tá ligada Uhum. a A tudo, tudo. absolutamente tudo. Uhum. Então você pode apertar o parafuso da vontade no trabalho, mas se você vamos dizer assim, exagerar nessa vontade no trabalho, você já vai estar defasando ela em outro canto, né? Então, assim, buscar esse equilíbrio, né, em tudo, para você conseguir essa harmonia, né, de um modo Sim, geral, é a luta da vida, né? É você saber o que são as prioridades, né? Você saber o que é que tem que estar em primeiro lugar na sua vida e você se esforçar para, sobretudo, para você estar colocando exatamente a prioridade no lugar da prioridade, né? Porque sim, quando tudo é urgente, nada é urgente, né? Quando sim, é tudo é verdade. prioridade, nada é prioridade, É né? verdade. Então, É, assim, a educação da vontade vale para tudo, vale para você acordar na hora, vale para você atender ao filho que pergunta pela milésima vez a mesma coisa, vale para o marido, vale para o seu trabalho, vale para sua casa, vale para tudo, sim, vale para tudo. sim, Então você tem que encontrar essa harmonia em tudo, esse equilíbrio em tudo. Então são pequenas violências que você vai fazendo em tudo na sua vida para você conseguir vencer as suas fraquezas nesses pontos. sim. Algumas pessoas levam algumas vantagens nisso, em alguns desses parafusos, vamos assim dizer. Alguns Sim, são mais pacientes, então nesse parafuso ela precisa de um aperto menor, um esforço menor, mas não deixa de precisar. Mas em outros você precisa fazer uma violência muito grande com você mesmo, né? E é exatamente quando ele fala, né? Ele fala que nessa severidade com você mesmo é algo assim, é um ato heróico, alguma coisa nesse estilo. sim. E quando eu li isso, eu fiz, nossa, é isso aí. É isso aí. Não adianta tratar a gente, né, com melzinho na chupeta, né? Lembra Uhum. os grandes exemplos dos santos que usavam os cintos de silício, Sicílio, né? Alguma que acho que é silício. Silício. Uhum. Silício. E eles apertavam aquilo. Gabriel até leu uma história ontem de um santo que apertava tanto que entrava na carne. Acho que era Uhum. São Bento. Vários faziam isso. Que apertava tanto, ele apertava tanto que entrava na carne dele. Que o médico teve que ir lá para poder costurar, ajeitar ele. Eu disse, pois é, meu filho. E a gente fica achando que porque fica um dia sem beber um refrigerante ou tomar uma água, está fazendo muito sacrifício, né? Exatamente, Porque acordou exatamente. às 6 horas da manhã e ainda estava com vontade de dormir, mas está fazendo sacrifício. É Então, lógico que você exatamente. está fazendo sacrifício, não deixa de ser. Mas a gente sempre pode dar mais, a gente sempre pode Sim, doar-se sim, mais, sim, né? sim. E Uhum. quanto mais Partindo, você dá, partindo da nossa realidade, né? E não de uma exatamente, fantasia, não de uma exatamente. projeção, né? Não, porque Então, se você assim, faz isso poxa, a por pessoa não. projeção, deixa de Não, ser sacrifício, né? exatamente. A pessoa não consegue, sei lá, rezar um Pai Nosso ao acordar, mas quer colocar silício. Não. Tá fora da Exato, realidade, tá exato. fantasiando. Quer viver uma Exatamente. fantasia de santidade. Não. Tu tem que fazer primeiro o básico. Sei lá, o cara quer começar escrevendo os Lusíadas e não sabe, né, soletrar. Não dá. Conjugar o verbo caber. Não dá, né? E, sabe, eu tava pensando de que maneira a gente poderia tentar sintetizar um caminho que ajude. Claro, não vai resolver, não substitui a leitura do livro e não substitui o esforço próprio. Saber não resolve. A gente tem que botar em prática, né? Mas eu estava pensando de que maneira a gente poderia assim indicar mais ou menos o caminho para essa educação na vida espiritual de quem está nos ouvindo agora, quem vai nos ouvir depois. Meninas, um parênteses, eu não olho agora as perguntas porque eu me perco completamente, então me desculpem, eu não vou comentar nada agora. E eu estava pensando o seguinte, bom, o primeiro passo tem que ser querer, porque às vezes a gente não quer. Às vezes a gente acha bonito, mas no fundo a gente não quer. Então, mais uma vez, é uma fantasia, né?
Então, muitas vezes esse é o caso. Poxa, a gente pode citar Santo Agostinho aqui, né? Senhor, faz-me casto, mas não agora. Segura um Espera um pouquinho, pouquinho. né? Tipo, eu sei que eu tenho que fazer algumas coisas, mas segura só mais um pouco que assim, eu não tô achando tão ruim esse meu vício, não tô achando tão ruim esse meu pecado, né? Então, o primeiro passo, eu penso que seria pedir para Deus a graça de querer o que ele quer. A graça de querer a vontade dele nas nossas vidas, porque isso é uma graça. Porque a nossa vontade, a nossa carne, ela é autoindulgente. Eu só quero me agradar. Eu não quero ficar aqui falando. Eu quero ficar sozinha no meu canto estudando e o resto que se exploda, entendeu? Porque eu sou egoísta. Essa é a minha carne. Estar aqui para mim é sacrificante. Eu sou melancólica, eu não gosto de falar, né? Mas eu sei que eu preciso fazer isso. Eu tenho que me forçar, né? Então, querer isso contra esse querer superficial da própria carne, que só quer, né, o quentinho, só quer o gostoso, só quer a barriguinha cheia, só quer a cama fofinha. Esse é o primeiro passo. Eu acho que sem a graça de Deus não tem como evoluir. Querendo fazer no braço, na própria força, é orgulho, é soberba. Porque assim a gente não tem como produzir um fruto espiritual de uma maneira carnal. Sim. Se a gente não for humilde e depender de Deus, né? E depender do socorro dele e da direção dele, do sustento dele, não tem como ir adiante. E nesse aspecto você falou aí, agora me veio aqui um livro, por isso que eu olhei do lado para ver onde é que eu pegava ele. Ah, tá, tudo bem. Que é esse daqui, ó. Tratado da conformidade com a vontade de Deus. Maravilhoso, maravilhoso, Olha, esse maravilhoso. livro daqui, junto com esse outro livro aqui, da consciência e do conhecimento de si mesmo. Esse eu não conheço. Quando eu li esse livro, eu fiz, meu Deus do céu, eu não valho nada. Assim, meu Deus, mas eu tô muito, 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 muito longe. Muito longe. Entendeu? Assim, é um negócio assim absurdo, absurdo. Quando você lê isso, essas coisas aqui, você percebe assim como você precisa mergulhar, né, assim, de cabeça nesse tipo de leitura, de estudo, na oração propriamente dita, porque assim, eu tenho muita, muita dificuldade com o texto. Eu tenho muita dificuldade de concentrar, porque a minha cabeça ela funciona a 1000 por hora. Uhum. Então, assim, para eu conseguir estar ali naquele momento, então eu faço 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, para eu estar ali naquele momento só fazendo aquilo, é muito complicado para mim, mas eu tento. Às vezes eu me perco na Ave Maria, começo de novo, começo do zero. E aí eu lembro do curso do Padre Paulo Ricardo, ele fala, ensina-nos a orar, alguma coisa assim. Ele fala exatamente disso, né? É difícil, é muito difícil para mim, mas eu me obrigo a isso. Eu me obrigo, porque eu lembro de uma passagem que acho que é de Santa Teresa, que ela fala alguma coisa assim, teve um dia que ela foi para uma adoração, e disse que nesse dia ela não estava com a menor vontade de Eu estar. lembro. E ela disse, mas eu vou ficar. E, salvo engano, ela teve depois uma visão, né? E o próprio Jesus disse que foi justamente ali que ele disse que ele percebeu como ela, né, amava ele, porque ela estava mesmo, né, a contragosto. Exatamente, né? exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Querer isso, né? Nós podemos, assim, ter uma vida inteira de indiferença com relação a Deus. Nós podemos ter. Mas nós ainda estamos vivos, então ainda há esperança, né? Acho que é Padre Pio que fala, né? Tem uma passagem de Padre Pio sobre uma mãe que foi falar com ele e dizendo que o filho tinha se suicidado da ponte, tinha pulado da ponte. Meu filho pulou da ponte e tal, não sei o que. Aí foi confessar, né? Padre Pio chegou para ela e fez, minha filha, da ponte para o chão, dá tempo de se arrepender. É por aí. Enquanto a vida é a esperança. Exatamente, exatamente. Então, esse primeiro passo, né? Senhor, eu não sei o que isso vai significar na prática. Porque a gente não sabe, né, Valesca? A gente diz e a gente dá o passo,
mas depois é Deus que mostra o caminho. A gente não Como você conhece tá o dizendo assim, a caminho gente dá o antes. passo e ele bota o chão depois, né? Isso é a Exatamente. fé, né? Exatamente. E o que acontece conosco, o que aconteceu com Abraão. Ele diz, olha, sai do meio da tua gente, sai do mundo, sai dessa vida, sai desse teu egoísmo, dessa tua acomodação, né? E vem para o lugar que eu vou te mostrar, para essa terra, né? E essa terra é a nossa própria alma, não é um lugar físico, né? É a conquista da nossa própria alma. É para isso que Deus nos chama, né? Para que a gente consiga voltar para Ele, né? Para que a gente consiga refazer esse caminho que foi rompido pelo pecado, né? Então, depois desse momento assim de desejar isso, embora não saiba exatamente o que isso vai representar na prática, que tipo de desafio Deus vai te propor em seguida, eu lembro daquilo que o Júlio falou sobre a força dos sentimentos, né? E a fraqueza do pensamento, mas como a gente precisa, simplificando muito, né? Pensar a coisa certa, ainda que de uma maneira fraca, e amarrá-la em sentimentos fortes. Para que então essa combinação te puxe para aquilo que é certo, te tire desse lugar de acomodação e de egoísmo, né? E aí eu fiquei pensando, sim, ótimo, mas de que maneira a gente pode indicar esse caminho para as mulheres, né? Porque assim, a gente precisa escolher, né? Voltando àquilo de Deuteronômio, escolhe a bênção ou a maldição. E a gente precisa escolher a bênção. E quando a gente escolhe a bênção, a gente escolhe um caminho estreito, que não tem como conciliar todas as coisas, né? E a gente precisa, então, passar a criar uma ambiência ao nosso redor e uma ambiência interior daqueles conteúdos dos quais a gente se alimenta que atraia para o céu. Isso. Porque senão não tem jeito. Eu preciso passar a amar as coisas certas e desprezar as coisas desprezíveis, que podem até não ser erradas, mas que não Tem uma merecem. frase dele, né? Eu até copiei essa frase em algum canto aqui, que eu acho que eu botei até na resenha ela. Que ele fala alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu achar ela aqui em algum canto. Quer dizer com as palavras dele, porque as palavras dele é que me tocaram de uma forma assim tão interessante, que ele fala rejeitar. Nossa, eu não vou achar aqui agora. Mas é muito interessante, porque ele fala. É justamente isso que ele fala. Você tem que repudiar justamente aquelas coisas, né? E abraçar assim, como um náufrago mesmo, né? Aquilo ali que vai te salvar, né? Exatamente, É isso exatamente. que a gente tem que ter em mente, que a gente precisa estar exatamente como esse náufrago e agarrar essa tábua Exatamente. que é a nossa salvação. É a Sim, nossa salvação. E sim. isso só pode ser, isso só é possível quando a gente está vivo. Enquanto a gente está Uhum, vivo. uhum. Então, depois que a gente morrer, acabou, não tem mais tempo para isso, não. Esse é o tempo de conversão, né? Exatamente. E eu confesso assim que eu tive que dar uma corrida antes da gente começar a live, porque eu comecei a ler o livro de Deuteronômio e eu não queria mais parar, porque eu comecei a ver as analogias, entende? Como o conhecimento do Velho Testamento ilumina realidades, por analogia, evidentemente, né, que nós enfrentamos hoje. Então eu estava dizendo para o Gustavo Amor, quando Deus libertou Israel do Egito, essa é uma figura da nossa própria libertação com relação ao mundo. O batismo nos tira das trevas, né? E a gente nasce para Deus, a gente nasce para a luz. E a gente é transportado das trevas para a luz, né? E é mais ou menos isso, né? O povo foi tirado do Egito, né? E foi para o meio do deserto, né? Para tirar o Egito de dentro de si, para então poder entrar na Terra Prometida, né? E, Foram e, anos essa, e, e é, anos, né? e essa Terra Prometida, depois eu fiquei pensando, essa é a Terra Prometida que Jesus depois vai falar lá nos Evangelhos. Quando ele fala que o reino de Deus
é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Lembra disso? Ele foi lá, vendeu tudo que ele tinha, ele se livrou de tudo que ele tinha e comprou aquele terreno. E aquilo era dele agora, ele não queria mais saber de nada, né? E era isso que Deus queria para o povo de Israel quando botou eles diante da terra prometida. E, no entanto, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, Moisés separou 12 homens, os espias, para que entrassem na terra, né, para ver, para dar uma olhada, para ver como é que era, que tipo de luta eles iam enfrentar, porque eram muitas tribos inimigas. E 10 desses homens voltaram dizendo, olha, ferrou, não tem condições, o lugar é lindo, o lugar é maravilhoso, tem cacho de uva do tamanho da gente, mas assim, ó, os homens são enormes, a gente não vai ter como vencer. E somente 2 deles disseram não. Deus disse que é nosso, cara, vamos entrar e vamos conquistar esse negócio. Ele está com a gente, ele já nos tirou do Egito, olha o que a gente fez, o que a gente viu durante esses anos todos, né? Esse tempo todo no Egito. Só que aí esses 10 conseguiram persuadir e espalhar esse veneno do medo, da desconfiança com relação a Deus. E aí Deus disse, é assim? Então tá, beleza, vocês vão ficar passeando no deserto agora. E vocês não vão herdar essa terra, exceto esses 2 que acreditaram em mim. E assim é com a gente olha os nossos vícios, a gente olha os nossos defeitos, a gente olha toda a luta que a gente tem pela frente e a gente diz, cara, não vai dar. Não vai dar. É muito tempo, sabe, de pecado. O meu avô era assim, a minha mãe era assim, o meu tio era assim, não tem saída para mim, né? E, no entanto, a gente tem que ser como esses 2, com Josué e Caleb, né? A gente tem que olhar e dizer, cara, Deus quer que a gente conquiste esse negócio, cara. Eu tô aqui para isso, entendeu? Ele me fez para isso, eu vou entrar e vou dar conta desse negócio. Mas acaba que toda essa geração passa 48 anos no deserto e morre, porque Deus disse, essa gente não vai entrar. Não vão entrar, eles não são dignos disso. Azar o de vocês. Eu fiz tudo isso, eu mostrei para vocês, eu dei tudo, todas as condições para vocês e vocês não quiseram. Vocês não acreditaram que dava, mesmo eu dizendo que dava. Tem uma passagem que fala alguma coisa do tipo assim, né? Que tem uma pessoa em cima de um prédio, né? Numa inundação. Aí Deus me ajude. Aí Deus manda um barquinho. Não, vem, até que ele mandou tudo. Deus mandou tudo e a pessoa não consegue enxergar, né? Eu estava esperando um helicóptero, né? Vamos assim dizer. Acontece muito isso com a gente, em outras proporções, né? Assim, eu mesma passo constantemente, né? Eu digo que eu só vou terminar de me converter quando eu morrer. Mas, assim, o início é muito doloroso, porque, assim, os vícios são maiores, né? Assim, você está muito contaminada com tudo. Então, a sua primeira defesa é justamente essa, você desacreditar, dizer, não, isso aí não é possível, não vou nem tentar dar para mim, não é para mim, não. Isso aí é para fulano, Beltrano, mas para mim não é, não. Não, isso é coisa de gente fanática. Isso é fanatismo. Não, a gente tem que ser católico, tem que ir à missa, mas isso é fanatismo. Não dá. É só fanático que vai pro céu, então, né? Não dá para ser desse jeito, não. Só que à medida que você vai se purificando, que você vai tirando as traves do seu olho, você vai começando a ter uma visão um pouco mais limpa, né? É como se você for... aquela história do branco, né? Do cinza, do preto, que vai se tornando cinza, que vai se tornando branco, né? Então, à medida que você vai se aproximando da luz, né? Esse preto ele vai se tornando cinza e cada vez que você chega mais próximo, ele vai se tornando mais alvo, até você ficar branco. Então, esse é o processo de conversão, né? A gente vai caminhando aí nessa estrada, a gente vai saindo do negro, da lama, do pecado, e vai se limpando aos poucos, né? E, assim, algumas coisas vão doer mais, outras vão doer menos, outras vão exigir um esforço muito maior seu.
Aqui em casa a gente costuma falar, eu e Lula, que a gente tem que chegar em frente à nossa cristaleira, né? Aquilo que a gente construiu a vida inteira. E aí você olha assim e faz assim, nossa, eu vou ter que quebrar muito cristal aqui para poder entrar nos eixos, né? Assim, são Uhum. muitos parafusos para consertar, para você começar a caminhar, para você ter uma visão um pouco mais limpa, assim, tudo nos puxa para baixo. Tudo, Uhum. tudo, tudo. Uhum. Uhum. As nossas amizades nos puxam para baixo, as nossas antigas amizades, A família, a a família, cultura, a o cultura, trabalho, o trabalho, tudo. Eu estava tudo. conversando essa semana aqui, eu dizendo que graças a Deus eu estou em home office agora direto, Uhum. porque é um martírio para mim descer 2 vezes por semana e ficar aguentando as conversas que eu tenho que aguentar no meu trabalho. Acredito. Eu pego o fone de ouvido, boto assim e fico lá. É como eu disse, eu fico lá estudando, eu boto uma aula e fico Aham. estudando e venho trabalhar em casa, porque eu não consigo, não consigo. Sim. Uhum. Então, assim, determinadas coisas vão exigir muito mais de você. Então, assim, a pessoa diz, mas eu tenho medo porque eu vou me afastar de fulano e beltrano. Eu fiz, ou fulano e beltrano vão se afastar de mim. Eu fiz, olha, querendo ou não, você vai se afastar. Seja por você mesmo, que não vai mais aguentar, seja porque eles não vão lhe aguentar mais. Né? Então, Sim. você vai procurar aquelas pessoas que têm, de certa forma, alguma semelhança com você, né? Que cultiva, né? Que busca aquelas mesmas coisas, ainda que seja virtualmente. Porque Não, você não tem um vizinho aqui do seu lado sim, para sim. trocar figurinha como a gente está trocando aqui agora, E entendeu? é muito importante a gente lembrar que, embora muitas vezes haja um tempo de solidão, e esse é um tempo necessário e É o providenciado deserto, pelo próprio Deus é exatamente o nosso deserto. para nos fortalecer, é importante que a gente lembre daquilo que nosso Senhor falou, né? Que não há quem tenha abandonado as coisas dessa vida e não tenha recebido já nesta vida 100 vezes mais, né? Exato. E ele não, isso assim, a gente não pode ler ou ouvir a palavra de nosso Senhor como assim, é mais ou menos o que ele quer dizer. Não, Jesus está falando sério. É Olha sim, só, sim, não, é não. sério. Isso é sério. Ele não está brincando. E a gente muitas vezes se depara diante da escritura assim como quem está lendo, sei lá, Madame Bovary, entendeu? Ah, tá, é uma historiazinha legal. Uhum. Ah, tá, beleza. E não é. Não é. Toda a escritura é muito, muito útil para a nossa instrução. São palavras. Olha, se a gente para e pensa, o que significa a palavra testamento? Deus nos deixou uma herança por escrito. E todos os nossos bens estão descritos ali. Exato. E as pessoas não dão a mínima. Então, assim, se a gente comparar a nossa vida hoje, né, Valesca, a gente reclama de todas as nossas dores, as nossas dificuldades, mas a gente pode escolher que tipo de Bíblia a gente quer, se é física, se é digital, que cor é, qual é o tamanho, como é que é a letra, se é só em português, se é em É, grego. A gente pode escolher. E as pessoas não tinham isso. E elas, assim, eu fico pensando nas igrejas primitivas, né, quando o cânon estava se constituindo, quando chegava uma carta de um apóstolo e era tudo o que eles tinham. A visita daquele homem, alguns relatos de terceiros e aquela cartinha, aquele pergaminho, aquela coisa assim que se perdesse. E aquilo era tudo o que eles precisavam. E eles entravam com os dois pés naquela canoa e iam com Deus. E a gente olha assim, tá, que bonito, né? Olha que bonito isso. Gente, não é bonito, é sério. Se nosso Senhor está falando que se a gente abre mão das coisas por amor a Ele, Ele vai nos recompensar de verdade. É de verdade. Só que não é assim, tipo os nossos filhos, né, Valesca? Fulano, vai guardar tua roupa. Aí vai e guarda e já fica na expectativa. Não, eu quero que tu faça isso sempre, porque eu quero que isso se torne quem tu é. Eu não quero que isso seja um comportamento bonitinho porque tu quer ganhar exato. um doce. Eu quero que tu te torne essa pessoa que guarda as próprias coisas.
E por enquanto eu vou te dar esse reforço aqui. Mas o teu prêmio vai ser quem tu vai te tornar. Porque tu Exato. não vai ser um vagabundo que vai passar jogando as coisas para todo lado, né? E é isso que a gente tem que ter claro. Nosso Senhor não tá brincando, é sério, né? É, é muito sério. E quando você falou aí a história de como era, né? A questão na antiguidade, né? Que eles tinham apenas os pergaminhos, assim, não muito longe, você olha hoje a própria situação da China, né? Assim, você vê os cristãos lá, como é que estão, e olha a nossa situação ainda aqui, né? É verdade. Então, a gente não pode também viver só com essa. Eu costumo dizer que a gente não pode só viver olhando para o pior do outro para se conformar com a nossa vida, né? Uhum, uhum. Mas, assim, há coisas que a gente precisa estar sempre trazendo à memória para que a gente não fique também naquela posição de sempre querer o mais fácil, o mais cômodo, né? Então, hoje mesmo eu estava lembrando do acidente de Beatriz. E eu olho, assim, eu olho para ela hoje e eu faço, meu Deus, que vazio essa casa seria, né? Deus nos livre. E eu olho assim, eu faço, e eu olho aquilo e uso muito essa lembrança naqueles dias em que eu tô muito cansada, que eu não aguento mais ouvir mamãe, 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 mamãe. E eu imagino, eu faço assim, meu Deus, eu não posso mais reclamar disso. Eu não tenho mais esse direito de reclamar disso. De dizer. Então, assim, mas é lógico que a gente falha, é lógico que a gente fala, apesar de tudo que passamos, a gente falha. Por quê? Porque tem o cansaço, porque nós somos carne, porque nós somos humanos. Mas eu sempre procuro trazer isso à minha memória para que eu reclame menos do que eu tenho e do que eu busque ser muito mais do que eu sou. Uhum, Assim, uhum. cada vez mais eu tenho consciência das minhas misérias e, e busco vencer-me a cada dia nas mínimas coisas mesmo, nas pequenas mesmo, porque cada Uhum. esforçozinho desse conta. É Cada esforçozinho verdade, desse é conta. verdade. A própria Madre Teresa diz, né? O que seria, você é só uma gota, mas uma gota faz transbordar um copo, né? Então, assim, é isso que a gente precisa ter na Exatamente, mente. Né? exatamente. Eu não consigo rezar o texto, reze uma dezena, Uhum, né? uhum, De uhum. dezena em dezena você chega ao terço. É de Eu não pouquinho em consigo, pouquinho, é de eu pouquinho em não pouquinho, consigo né? ler a Bíblia. Comece botando aí, sei lá, a leitura do dia, o É evangelho do o dia, evangelho do dia, alguma o salmo do coisa. dia. Uhum. Agora você precisa começar, né? O É, primeiro passo é, precisa ser dado, só quem pode dar é você. exatamente. E aí Ninguém entra pode o fazer isso por querer, você. É. o O querer. A gente tem decidir, que é o querer, decidir, é o exatamente. decidir. Eu Então, decidi. muita gente pergunta, a mesma coisa para a questão da educação. O que é que eu preciso fazer para educar meus filhos em casa? Você precisa decidir. Decidiu, começa. Pronto, acabou. O Uhum, primeiro passo uhum. é decidir. Se você decidir, você vai ter. Se você tiver a convicção daquilo que você quer, a convicção daquilo que você deseja, se você tiver certo qual é o local que você quer chegar, então você vai encontrar o seu caminho. E Deus, ele não vai falhar com você. Não vai. Exatamente, exatamente, Naquele momento em que tudo estiver escuro, que você não souber, ele vai achar uma forma de lhe revelar, de lhe fazer exatamente. atravessar esse vale de sombra e de morte. Uhum, uhum, É uhum. mais ou menos por aí. Sim, sim, exatamente, querida. Eu também lembrei do Camões, né? Como é que a gente ia passar uma live inteira sem falar dele, né, Oh, Valesca? meu Deus. E aí eu lembrei daquele soneto dele, né? E eu anotei porque eu não decorei. Que vergonha. Eu não memorizei, que vergonha. Eu não anotei ele inteiro. Deixa eu abrir aqui a janela que fica mais fácil. Bah, eu tô muito cegueta. Só um pouquinho, pessoal. Diz o seguinte: transforma-se o amador na coisa Na coisa amada, amada. por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada,
que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Me chama muito a atenção a primeira parte, os 4 primeiros versos, né? Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginar. Exato. Não De tenho tanto logo desejar, mais né? que desejar, pois em mim tenho a parte desejada, né? É isso, né? Essa, por virtude do muito imaginar, é essa ambiência que a gente tem que criar. Se alimentando, conhecendo, se aprofundando, porque quanto mais a gente busca Deus, mais Ele se mostra e mais a gente quer, e mais Ele é apaixonante, e mais a gente deseja, e a coisa só aumenta, né? E como a gente passa alimentando isso, né? Excluindo, não necessariamente as pessoas, né? Mas às vezes, num primeiro momento, até as pessoas, mas principalmente assim, a oposição, aquilo que contraria o que nós acreditamos, né? O que faz pouco caso, que relativiza, que banaliza, né? A, a fé cristã, né? É, Quando a gente se cerca disso e faz esse esforço, né? A gente vai chegar um momento na nossa vida em que a gente não vai mais ter o que desejar fora, porque dentro a gente já vai ter. A gente vai ter conseguido comprar aquele campo que tem o tesouro escondido, né? Que é a presença de Deus dentro de nós, né? A gente vai conseguir viver essa parábola de fato, né? Mas é isso, né? Como é que a gente então precisa desapegar dessas coisas em que os nossos afetos estão presos, né? Esse querer essa autoindulgência, né? Eu mereço mais descanso, eu mereço uma comida melhor, eu mereço que meu marido faça isso. Gente, não é é assim que porque funciona, nós né? somos criados num mundo que diz que você merece ser feliz, né? Então, assim, essa frase ela foi tatuada, né, na nossa É testa, assim, verdade. eu mereço ser feliz. Então, a partir do momento que você tem isso como meta para a sua vida, já está tudo começando errado, né? A felicidade ela não tem que ser um fim, a felicidade é uma conquista, ela não, né? E você só vai conseguir conquistá-la quando você alinhar-se àquilo que é o projeto divino. Exatamente. Então, É a igualdade das vontades, né? Como disse exato, o Maximiliano. exato. Então, enquanto não houver, enquanto você não conseguir encontrar esse equilíbrio aí, você não vai se encontrar em nada na vida, né? É por isso É que a gente vê tanta verdade. gente perdida aí, É assim, verdade. que tem tudo e no fundo não tem nada. Não Eles tem nada. não vivem, apenas existem, entendeu? Então, é Exatamente. uma vida vazia, é uma vida infrutífera, é uma vida que tem, em termos de bens materiais, tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E aí você, às vezes, chega você que tem muito menos e você olha assim, a pessoa é feliz, a pessoa tá ali realizada com Ela tudo que tem ela tudo, tem. né? E ela que tem tudo, Ela entendeu? tem tudo. Ela que Uhum, tem tudo. uhum. Né? Então, essa visão, isso é importante também até para a própria questão da educação, que hoje em dia as pessoas elas não são educadas para serem gente, elas são educadas para serem um profissional qualquer. Então, antes Uhum, de você ser um profissional, você precisa ser um homem, uma mulher, virtuoso, né? E uhum. essa é a questão. Então, o que você quer, qual o tipo de homem que você quer ser na vida? Você quer ser um engenheiro? Só isso que você quer ser? Isso é muito fácil. Isso qualquer É, universidade faz. Mas, é, assim, você conseguir alinhar isso daí dentro da perspectiva daquilo que Deus quer de você, nessa educação, né? Onde tem ali a vontade, onde tem, né, toda aquela questão moral, onde tem a sua educação intelectual, e aí dentro você tem também a questão do espírito, porque se você não educar o espírito, você também, se tirar
né, da educação, a religião, Deus, vamos assim dizer, você vai estar numa existência vazia, vai cair nesse mesmo vazio também. Sim, sim. Então, no fundo, tudo está interligado. Tudo está muito ligado, né? Sim. E a gente precisa estar sempre muito atento para que a gente vá tirando essas escamas dos olhos, porque a gente foi muito lesado nesse aspecto. Nós somos literalmente roubados. Né? Nós começamos tudo errado. Então, a gente tem que recomeçar agora e tem que ter essa vontade e tem que ter muita força para conseguir recomeçar, para que não faça o mesmo com os nossos filhos. E acho que essa é o maior de todo, além da nossa salvação, né? Lógico, a primeira de todas é a nossa salvação e a salvação deles. Mas é justamente esse é o estímulo que a gente precisa, né? Ver nossos filhos e chegar lá na frente, quando Deus nos chamar, se Deus quiser, a gente ter coisas boas para apresentar e dizer assim, toma, eu consegui. Com ele eu consegui. Comigo eu consegui também, mas foi mais difícil. Mas com ele conseguiu. Né? É mais ou menos por aí. Sim, sim. Eu queria deixar uma referência. Eu anotei um monte de coisas aqui e nossa, dá para falar muito sobre isso, né, Valesca? É um assunto central e muito profundo, porque a partir dessa vontade irradia todo o resto, né? Então, se essa vontade for fraca, se ela for desordenada, se ela for viciada, vai ser muito difícil, né? Esse centro que a gente precisa alinhar com esse querer as coisas certas, amar as coisas certas para poder sair de onde a gente está, né? Mas eu gostaria de deixar como sugestão para as meninas que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que elas deem uma lida depois na carta de São Paulo aos Gálatas. É uma carta bem curtinha de São Paulo, são 5 ou 6 capítulos apenas, e sobretudo o capítulo 5, em que São Paulo fala sobre essa questão da carne, da luta contra a carne, da luta da carne contra o espírito, né? E ele também lista quais são as obras da carne, né? Então, nós somos muito carnais. E é por isso que a gente se ressente, e é por isso que dói tanto, e é por isso que demora tanto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu estava dizendo para ela, olha, eu não sei como as pessoas travam as batalhas delas nessa questão assim de vida familiar, educação das crianças e tal, o dia a dia em casa sempre, né? Mas o que eu descobri é que se eu tento o caminho que é mais fácil para mim, vai dar tudo errado. Eu tenho que escolher o caminho mais longo, sempre. E aí, por mais cansada que eu esteja, por mais que isso me enfraqueça, o resultado vai dar certo. Porque é justamente esse o objetivo, é enfraquecer a minha carne, né? Para que o meu espírito se robusteça e a gente se fortaleça e consiga ir adiante e crescer e não ficar sempre patinando nos mesmos erros. Exato. Enquanto a gente fica se adulando e sentindo pena da gente, a gente não avança. A gente tem que entender que é um deserto, isso aqui é um exílio e a gente tem que passar por isso sofrendo mesmo, se negando, se mortificando, fazendo guerra contra a nossa carne, para que a gente consiga então cruzar o deserto e entrar na terra prometida, essa né? Posse de si. Essa posse. Eu lembrei da frase que ele diz, a gente tem que suscitar vigorosos afetos e veementes repulsas. Isso. Eu achei isso fantástico. Sensacional. Fantástico. Querida, a gente tem 50 segundos. Muitíssimo obrigada, viu? É muito bom te ouvir, é muito bom estar contigo. Eu queria poder te abraçar, porque eu me sinto tão perto de ti. E muito obrigada a todas as meninas que nos ouviram. Lembrem-se
né, dia 1º, a gente lança Augusta, então prepare-se para assinar a nossa revista e ter esses conteúdos todos. E Deus quiser. a vencedora do livro, tchararam, deixa eu abrir essa imagem, Corre que dá tempo, corre que dá foi tempo. Natin R. Matias, @Natin R. Matias. Por favor, me procure via Parabéns. direct que esse livro, Educação da Vontade, é seu, tá bom? Muito obrigada.